Isso tudo começou há uns 2 meses. Eu moro num condomínio bem tranquilo, numa cidade pequena. Nada demais. Ruas movimentadas, crianças brincando, vizinhos educados. É aquele lugar onde você conhece todo mundo. Até que a casa ao lado, que estava vazia há quase um ano, finalmente foi alugada. Vi o caminhão de mudança chegando numa manhã de sábado. Um casal saiu do carro. Deviam ter uns 30 e poucos anos. Bem normais à primeira vista. A mulher era loira, e o cara era alto, usava óculos escuros. Eles não conversaram com ninguém naquele dia. Apenas descarregaram tudo com a ajuda de uns caras e entraram. Achei estranho, porque aqui o pessoal costuma pelo menos dar um bom dia quando chega. Mas tudo bem, talvez fossem tímidos. Na primeira semana, tudo foi normal. Quer dizer, quase. À noite, eu comecei a ouvir barulhos vindo da casa deles. Não era nada muito alto. Era como se alguém andasse de um lado para o outro sem parar. E sempre depois da meia-noite. Beleza, cada um tem seu ritmo de vida. Poderia ser insônia, sei lá. Mas aí começou a piorar. Uma madrugada, acordei com um barulho estranho. Parecia que alguém estava arrastando o móvel no andar de cima da casa deles. Só que, quem faz isso às 3 da manhã? E durou quase 1 hora. Arrasta e para. Um som pesado, como se fosse um móvel grande ou algo bem pesado mesmo. Tentei ignorar. No dia seguinte, esbarrei com o cara na entrada do condomínio. Decidi puxar papo, tentar ser amigável. Opa, bom dia. Tá tudo certo na mudança? Ele me olhou por uns segundos, como se processasse o que eu disse, e respondeu com um sorriso forçado. Está tudo certo, sim. Obrigado. Foi seco. Rápido. As semanas seguintes só ficaram mais estranhas. Comecei a notar que todas as janelas da casa deles ficavam com as cortinas fechadas, o tempo todo. Mas na madrugada, as luzes ficam acesas. E sempre aqueles barulhos. Passos, arrastar alguma coisa, às vezes até umas batidas secas. Eu estava começando a ficar paranoico. Uma noite, eu estava voltando do mercado e percebi algo bizarro. Quando estacionei o carro, vi pela fresta da cortina deles uma sombra. Não era só uma. Parecia ter várias pessoas ali dentro. Paradas. Só paradas. Como se estivessem olhando para a janela. Juro que eu quase vomitei na hora. Comecei a evitar passar na frente da casa deles. Mas o pior ainda estava por vir. Certa madrugada, acordei com um som muito próximo. Eram passos no meu quintal. Meu cachorro, que dorme no meu quarto, começou a rosnar e as orelhas em pé. Levantei devagar, peguei o celular e fui até a janela dos fundos. Quando olhei para fora, vi alguém parado perto da cerca, olhando direto para minha casa. Era o vizinho, imóvel, no escuro, sem expressão nenhuma, só parado. Isso me arrepiou até a alma. Voltei para o meu quarto, tranquei a porta e fiquei acordado o resto da noite. Não chamei a polícia. Eu não sabia nem o que dizer. O cara não estava fazendo nada, tecnicamente. Desde então, as coisas ficaram mais tensas. Outro dia, encontrei marcas de pegadas perto da minha janela. Como se alguém tivesse andado ali à noite. Meu cachorro começou a ter crises de pânico à noite, rosnando pro nada. E o mais estranho de tudo, sempre que eu saio de casa agora, eu sinto que alguém está me observando. Não sei mais o que fazer. Pensei em instalar câmeras, mas, sinceramente, tenho medo do que posso gravar e acabar vendo. A única certeza que eu tenho é que tem alguma coisa errada com os meus vizinhos. E eu sinto que ainda não vi o pior. Eu me mudei para uma casa nos arredores de Sorocaba, interior de São Paulo, depois que meu tio-avô faleceu e deixou o imóvel para minha mãe. Ela não quis ficar com ele, então me ofereceu a chance de morar lá, cuidar das contas e do terreno, em troca de não pagar o aluguel. Na época eu tinha acabado de sair de um emprego e estava precisando de um tempo para reorganizar a vida. Então, aceitei. A casa era antiga, de madeira escura, com um quintal enorme cheio de mato alto. A vizinhança era escassa. Só havia 2 casas visíveis da minha. Uma do lado esquerdo, aparentemente vazia,
e outra um pouco mais distante, do lado direito, onde morava uma senhora que parecia ter uns 80 anos. A primeira vez que a vi foi no segundo dia. Eu estava levando umas caixas para o porão quando senti que estava sendo observado. Olhei pela janela da sala e lá estava ela, parada na janela da sua casa, apenas me olhando, sem expressão, sem piscar. Aquilo me deu uma sensação estranha, mas tentei não dar bola. Velhos costumam ser curiosos, ainda mais quando alguém novo se muda. Mas ela continuou me observando. Todo dia, toda hora. Às vezes eu estava lavando a louça e olhava para a janela, e lá estava ela. À noite, eu passava pelo corredor e via aquele vulto parado atrás da cortina da casa dela. Um dia, por teste, deixei a luz da cozinha acesa e fiquei parado, só esperando. Depois de uns minutos, a cortina dela se mexeu. E ela se afastou lentamente, como se percebesse que eu sabia que ela estava ali. Mas a parte estranha mesmo começou umas 2 semanas depois. Recebi uma caixa sem remetente deixada na varanda. Dentro, tinha um bolo de cenoura e um bilhete escrito com uma letra meio trêmula. Você parece tão cansado, querido. Coma um pouco. Eu não toquei no bolo. O cheiro era doce demais. E eu joguei o bolo no lixo, claro. Mas comecei a receber outros bilhetes, sempre com frases esquisitas. Não fique andando pela casa depois das 3 da manhã. Você viu ele no espelho ontem? Não abra o porão até o fim do mês. Eu tentei rir disso. Pensei que ela fosse só uma velha doida, solitária, tentando me assustar. Mas um dia, um dos bilhetes dizia: a camisa que você jogou ontem atrás da máquina de lavar ainda está lá. Ele gostou do cheiro. E o pior, eu tinha deixado uma camisa atrás da máquina. Eu nem lembrava disso. Não dava para ver de lugar nenhum. E eu morava sozinho. Ninguém tinha como saber. Na mesma semana comecei a ouvir barulhos no porão, como se alguém andasse lá embaixo de madrugada. Uma vez eu criei coragem, desci com um facão e uma lanterna. Não achei ninguém, mas tinha um rastro de pegadas descalças no chão de cimento. Elas iam até a parede dos fundos e paravam, como se a pessoa tivesse atravessado a parede. Na manhã seguinte fui confrontar a vizinha. Bati na porta dela, esperei um bom tempo e bati de novo. Nada. Dei a volta pela casa e olhei pela janela. E estava tudo vazio. Os móveis cobertos por lençóis, poeira em tudo. Nenhum sinal de vida ali. Voltei para casa confuso, tentando racionalizar. Talvez ela tivesse saído? Talvez alguém estivesse fingindo morar lá? Naquela noite, quando fui fechar as cortinas da sala, vi que a luz acesa no segundo andar da casa dela. E lá estava ela de novo, parada, me observando. Só que tinha algo diferente. Ela estava sorrindo. Um sorriso muito largo. Quase como se a pele do rosto estivesse esticando mais do que devia. E atrás dela, havia outra coisa. Uma silhueta. Alta, magra. Parada bem próxima dela. Como se estivesse sussurrando algo no ouvido dela. Mas ela não parecia incomodada. Pelo contrário, ela parecia feliz. Fiquei paralisado por uns segundos. Quando consegui reagir e pisquei, a luz apagou. A janela ficou completamente escura. No dia seguinte, liguei para minha mãe e pedi para voltar para a cidade. Disse que tinha mudado de ideia, que não queria mais morar ali. Ela não insistiu. Parecia até aliviada. Antes de desligar, ela disse: eu nunca gostei daquela mulher que morava ao lado. Seu tio dizia que ela era esquisita, mas... Bom, ela morreu em 2017, sozinha naquela casa. A polícia só achou o corpo 3 semanas depois. O que eu vou contar aconteceu quando eu me mudei sozinho para um apartamento, no interior de Minas, por causa do trabalho. O prédio era pequeno, 4 andares, 2 apartamentos por andar. Era meio antigo, mas bem localizado. Eu estava empolgado por finalmente morar sozinho. Nos primeiros dias, tudo correu tranquilo. Conheci 1 ou 2 pessoas do prédio, todas gente boas. Mas o vizinho da porta da frente, ele me chamou a atenção desde o começo. Era um cara magro, devia ter uns 40 e poucos anos, sempre com o mesmo moletom cinza, mesmo no calor. Tinha um jeito estranho de olhar. Na primeira semana,
ele apareceu na minha porta com uma cerveja na mão. Só vim dar boas-vindas, disse, sem sorrir. Agradeci, mas deixei claro que estava ocupado. Não convidei ele para entrar. Ele ficou ali parado por uns segundos antes de virar e sair. Estranho, mas segui a vida. Aí começaram os pequenos incômodos. Toda vez que eu saía de casa, ele estava no corredor. Tipo, toda vez. Para ir no mercado, levar o lixo, sair para o trabalho, lá estava ele. E não fazia nada. Só ficava em pé no corredor, como se já estivesse ali há horas. Teve uma noite que eu cheguei da academia, quase 11 da noite, e ele abriu a porta no exato segundo em que eu botei a chave na minha. Boa noite, disse, sem expressão. Respondi, mas fechei a porta meio apressado. A sensação que eu tive era que ele estava me ouvindo do outro lado. Como se soubesse exatamente quando eu ia chegar. Comecei a ficar desconfortável. Passei a evitar sair tarde, a usar fones no corredor, a fingir que falava ao telefone. Mas aí a coisa escalou. Uma noite, notei que minha porta estava meio aberta quando voltei do trabalho. Nada parecia fora do lugar. Mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Troquei a fechadura no dia seguinte, só para garantir. Na semana seguinte, acordei com um barulho fraco, tipo um estalo, vindo da minha sala. Levantei devagar, com o coração batendo no pescoço. Olhei pela fresta da porta do quarto e vi que a luz da TV tinha sido ligada. Só que o controle estava no meu quarto. Levantei, fui até a sala com uma faca de cozinha na mão. A TV estava na tela inicial, como se alguém tivesse ligado há segundos. Chamei a síndica no outro dia. Ela disse que ele tinha histórico de reclamações, barulhos estranhos, tentativa de invadir outro apartamento anos atrás. Mas ninguém tinha conseguido provar nada. Foi então que instalei uma câmera escondida dentro do meu apartamento, apontada para a sala. Deixei ela gravando quando saí para o trabalho. E cara, quando vi as imagens à noite, quase vomitei. 2 horas depois de eu sair, a porta da frente se abre lentamente. Ele entra, calmamente. Fecha a porta. Anda pela sala como se estivesse em casa. Mexe nas minhas coisas. Senta no meu sofá. Em determinado momento, ele pega o controle e liga a TV. Fica ali uns 20 minutos. Depois sai, tranca a porta com calma e vai embora. Eu tremia assistindo aquilo. Levei o vídeo direto para a polícia. Fiz o boletim de ocorrência. Eles foram lá no dia seguinte, mas ele já tinha ido embora. Deixou o apartamento todo trancado e vazio, como se soubesse que ia precisar sumir. Até hoje, eu não sei como ele conseguia abrir a porta. A polícia suspeita que ele copiou a chave antiga antes de eu mudar a fechadura, ou que tinha acesso de outro jeito. O vídeo era claro, mas como ele não levou nada, ficou por isso mesmo. Eu me mudei 3 semanas depois. Acho que agora estou seguro.